Neste episódio, discutiremos 3 infográficos relacionados à riqueza publicados pela Visual Capitalist. O primeiro, a distribuição global da riqueza. O segundo, visualizando a pirâmide da riqueza global, baseado no UBS Global Wealth Databook 2023. E o terceiro, intitulado Investimentos dos Ultra-Ricos, com base em dados da NICEF, RANK. O infográfico intitulado Distribuição Mundial da Riqueza apresenta 4 níveis de riqueza adulta por continente. Infelizmente, não foi fornecida qualquer informação se os números se referem ao valor da propriedade ou ao rendimento anual. É mais provável que se trate de riqueza acumulada, o chamado patrimônio líquido, mas também podemos fingir que isso não importa, porque o valor dos ativos é normalmente proporcional aos rendimentos auferidos, embora isso nem sempre se aplique, por exemplo, a herdeiros. A partir da infografia aprendemos que o nível mais baixo de riqueza, abaixo de US$ 10.000 americanos, é alcançado por 22% dos adultos em África, 28% dos adultos na Ásia e no Pacífico, excluindo a China e a Índia, 8% dos adultos na China, 24% dos adultos na Índia, 6% dos adultos na Europa, 10% dos adultos latino-americanos e 2% dos adultos norte-americanos. Se considerarmos que esta categoria se refere aos pobres, vemos que a pobreza mais baixa está nos países da América do Norte e da Europa. E aqui vai uma nota técnica. Os países da Ásia e do Pacífico foram jogados no mesmo cesto, o que torna impossível notar o facto de a Austrália e a Nova Zelândia terem o menor número de pobres do mundo. A segunda categoria é a classe média global, com um nível de riqueza de US$ 10.000 a US$ 100.000 americanos. Nesta categoria, 40% são chineses, 19% são outros asiáticos e ilhéus do Pacífico, 12% são indianos e europeus. 9% são adultos latino-americanos e 5% são norte-americanos. Aqui os Estados Unidos e o Canadá, porque o México foi incluído na América Latina, a classe rica é entre US$ 100.000 e US$ 1.000.000. A maioria das pessoas aqui são europeus, 27%, 25% chineses, 20% outros asiáticos, 19% dos Estados Unidos e Canadá, 4% da América Latina, 3% da Índia e 1% de África. A classe mais rica é claramente dominada por residentes dos Estados Unidos e do Canadá. 42% desta categorias, 27% são europeus, 17% asiáticos, 11% chineses, 2% adultos da América Latina e 1% de África e da Índia. Você já encontrou seu lugar neste infográfico? Você tem motivos para estar insatisfeito ou satisfeito? Escreva um comentário. O próximo infográfico mostra a riqueza global na forma de uma pirâmide. Abaixo da pirâmide há uma barra de dados, a partir da qual iniciaremos a discussão deste infográfico. É o número de adultos no mundo que possuem uma certa riqueza. Cada adulto foi designado para um dos 4 grupos discutidos no primeiro infográfico. Riqueza de até US$ 10.000, até US$ 100.000, até US$ 1.000.000 e mais de US$ 1.000.000. Tenha em atenção que cerca de 52% da população mundial pertence ao extrato econômico mais pobre, com ativos que chegam a dezenas de milhares de dólares americanos. Se você está neste grupo, você é a maioria. A segunda boa notícia é que, há 20 anos, este grupo representava até 80% da população mundial. Cada terceiro adulto na Terra pertence ao grupo com ativos que variam entre US$ 10.000 e US$ 100.000, denominado classe média global. Os autores do infográfico relatam que esse grupo mais que dobrou nas últimas 2 décadas. Cerca de 1 em cada 10 adultos pertence ao grupo com bens entre US$ 100.000 e US$ 1.000.000. E cada centésimo habitante do mundo possui ativos superiores a US$ 1.000.000 americanos. Este grupo é chamado de indivíduos de alto patrimônio líquido. No grupo mais rico, o aumento de milionários ultrapassa os 10% ao ano, o que é o maior de todos os grupos apresentados. E agora voltamos à pirâmide. Os tijolos desta pirâmide representam o volume de riqueza. Você pode imaginá-lo, por exemplo, como recipientes de notas que representam o valor de toda a riqueza do mundo.
dispostos em forma de pirâmide. E agora vemos que a riqueza dos mais pobres, ou seja, metade da humanidade, ocupa apenas 1,2% desta pirâmide. A classe média, que inclui cada terceiro adulto na Terra, possui 13,6% da pirâmide. A classe alta, com ativos no valor de até US$ 1 milhão, possui 40% da pirâmide e o 1% mais rico possui 46% da pirâmide. Você consegue ver onde você está nesta pirâmide e onde você gostaria de estar? E agora vou mostrar onde 1% das pessoas mais ricas investem sua riqueza. Estes dados provêm de um inquérito a 500 gestores que gerem ativos no valor de US$ 2,5 bilhões americanos. Um terço da riqueza, 32%, é investido em habitações, primeira e segunda habitação. As pessoas mais ricas possuem 3 ou 4 casas. Um quinto da riqueza, 18%, é investido em ações. Um sexto, 14%, são propriedades comerciais entendidas como estando em posse física direta. 12% são investidos em títulos. 6% são atribuídos a fundos de private equity e de capital de risco. 5% são fundos imobiliários comerciais. 3% são REITs imobiliários comerciais, portanto, juntamente com os investimentos diretos, temos 22% em imóveis comerciais. 3% podem ser arte ou outro hobby, 2% ouro, 1% criptomoeda e 5% em outros ativos. Observe que 54% da riqueza é investida direta e indiretamente no mercado imobiliário. E aqui está um fato interessante. Nos países desenvolvidos, há muitas pessoas com ativos superiores a US$ 1 milhão, onde o único imóvel residencial constitui quase 100% desta riqueza, e estas pessoas levam vidas muito modestas, embora, segundo as estatísticas, estejam entre as mais ricas do mundo. Para que a vida tenha um gosto bom, é preciso um pouco de molho, fluxo de caixa. Um fator importante é a liquidez dos ativos, mas isso sempre deve ser analisado individualmente. Eu encorajo você a fazer um rápido resumo de seus ativos por classe neste infográfico. Talvez você descubra que vale a pena trabalhar na diversificação, ou talvez tenha uma carteira de investimentos bem equilibrada. Inscreva-se neste canal para não perder outras análises interessantes.